Olá, tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante que é de fundamental importância para vocês, alunos de didática, alunos de biologia, alunos que querem obter alguns conhecimentos que lhe proporcionarão uma segurança maior para entrar na sala de aula. Eu já disponibilizei no Moodle um texto bem interessante e eu costumo dizer que esse texto é basilar. Basilar é a base de tudo. O texto é de Macedo. O título do texto é Um Plano e Seus Componentes. Lá o Macedo utiliza uma didática bem leve, bem clara, explicando qual a diferença entre planejamento e plano, que eu não vou dizer para vocês aqui. Ele também enumera todos os elementos do plano de aula, que a gente já sabe, que é a identificação, não sei se você já sabe, claro, identificação, o conteúdo, os objetivos, e aí ele vai dissecando sobre cada um desses elementos de uma forma muito leve e muito, digamos assim, inteligível, ou seja, de fácil compreensão. E aí, ao longo do texto, o Macedo vai abordando alguns conhecimentos. Ele não fala do conhecimento em si, ele classifica o conhecimento cognitivo, o conhecimento atitudinal, o conhecimento procedural ou procedimental. E é interessante que vocês se apropriem desses conceitos, porque esses conceitos são de fundamental importância, porque serão utilizados em aulas futuras quando eu tratarei sobre a taxonomia de Bloom, certo? Continuando, o Macedo ele faz uma relação bem interessante quando ele fala de metodologia, de procedimentos metodológicos, ele lista algumas estratégias, cita exemplos de estratégias interessantes de serem aplicadas, para vocês visualizarem isso quando forem elaborar um plano de aula ou um plano de ensino. Também ele fala da avaliação, e na avaliação ele faz uma relação que para mim, é primordial. Ele foi muito assertivo quando ele fez isso. Por quê? Porque ele relaciona o tipo de conhecimento com as técnicas mais adequadas. Por exemplo, conhecimento cognitivo, qual é a técnica mais adequada, qual é a técnica avaliativa mais adequada. Isso é muito interessante. Então eu peço que vocês leiam, aliás, mas leiam várias vezes para realmente ter uma apreensão do conteúdo que nós vamos falar, nós vamos precisar desse conteúdo. Hoje a nossa aula vai ser muito curta, digamos assim, vocês deverão estar pensando, a professora Eliana dá uma aula curta, mas nós vamos dar. Eu vou frisar, tendo em vista que vocês já leram o texto de Macedo, eu vou trabalhar plano de ensino e plano de aula. O que é um plano de ensino e plano de aula? Qual a diferença? Para isso, eu vou compartilhar o material aqui, para a gente estar entendendo. É um PowerPoint bem curto esse PowerPoint, e a gente vai entender esses conceitos, assim, que são bem simples, são leves, não tem mistério. Então, só espera um pouquinho aqui, que ele já está abrindo. E eu começo com uma interrogação. O que é correto afirmar? Plano de aula, elemento ou plano de ensino? Depende do meu objetivo. Se eu for ministrar somente uma aula, é um plano de aula. Se eu for ministrar um curso ou uma disciplina inteira, é um plano de ensino. E qual a importância do planejamento? Quais as funções do planejamento? Por que é interessante planejar? Bom, gente, tudo na nossa vida precisa de um planejamento. Se eu quero comprar um carro, eu tenho que planejar para saber se eu tenho condições financeiras de arcar
com a despesa. Se eu vou construir uma casa, eu também tenho que fazer um planejamento. Não só um planejamento financeiro, mas um planejamento, um projeto, quais são os custos, levantar os custos. Então, isso o planejamento ele é inerente à nossa vida. Ele faz parte da nossa vida. E na nossa prática pedagógica, muito mais. Por quê? Porque ele tem uma das funções de prever quais são as dificuldades que poderão surgir na minha ação docente. E, ao mesmo tempo que ele prevê, ele me dá condições de eu superar tais dificuldades. Ele evita a repetição rotineira e mecânica dos cursos e das aulas. Por quê? Porque eu acabo tendo uma preocupação maior de planejar uma coisa mais diferente, uma coisa que não caia na rotina. Adequar. Outra função é adequar justamente o trabalho didático aos recursos disponíveis e às próprias condições dos alunos. Porque imagina, se eu vou planejar uma aula, mas eu não tenho um recurso, a escola não tem um recurso, de repente o meu aluno não tem um conhecimento prévio, então ele acaba tendo essa função de adequar o meu trabalho didático aos recursos e também às próprias condições, digamos assim, vamos pensar nessa linha cognitiva do aluno. Também ele possibilita que eu faça adequação dos conteúdos às atividades e os procedimentos de avaliação. O que eu quero dizer, gente? O plano de aula é um todo integrado. Então, as partes dele elas são ligadas entre si, elas mantêm unidade, elas não são unidades dicotômicas. Então, tudo é como se fosse uma música, tudo tem que estar numa sintonia. Cada instrumento ele tem sua função, mas ele faz parte do todo. E se alguma coisa se algum instrumento não funcionar bem, a melodia não sai bem, é mais ou menos nesse sentido. E garantir que eu faça uma adequação, rentabilizar o meu tempo, adequo o meu tempo de uma forma inteligente. Então, assim, por mais experiente que o professor seja, gente, ele nunca, é um conselho, não entre numa sala de aula sem planejar. Por mais experiente, porque a gente se perde. Eu digo para vocês, eu não consigo entrar numa sala de aula sem planejar o que eu vou fazer. Tente, pelo menos mentalmente, estipular um tempo para cada atividade. Nessa perspectiva, aí eu trago aqui, já entrando no assunto, o que é um plano de aula. Bom, o plano de aula, como o próprio nome já diz, você já deve prever o que significa. Ele pode ser definido como a previsão dos conteúdos e atividades que compõem uma aula somente. E aí, cabe ao professor, o plano de aula, ele tem essa função de permitir uma reflexão do desenvolvimento de um determinado conteúdo. E aliado às estratégias metodológicas, aos objetivos e ao tipo de avaliação que eu quero. E é muito claro, eu costumo dizer aqui para vocês, que os objetivos, a avaliação é uma forma de eu verificar se os objetivos foram alcançados ou não. Por isso que o plano, tanto o plano de ensino como o plano de aula, os objetivos têm que ser criados, construídos, tendo em vista o aluno. Eu costumo dizer que quando da construção dos objetivos, façamos a seguinte redação, tenhamos na nossa cabeça a seguinte redação: ao final da minha aula, eu espero que meu aluno seja capaz de, se vocês fizerem essa construção mental, jamais vocês vão errar os objetivos. E aí o plano de ensino? Bom, plano de ensino tem muita gente que chama plano de curso, plano de unidade, plano de atividades, ementa, roteiro didático e o próprio sequenciamento.
Cada instituição, gente, ela utiliza sua nomenclatura, ela varia de instituição para instituição. Contudo, alguns elementos são comuns. Quais são? São os componentes. Que componentes são? A identificação da matéria que eu vou dar, da disciplina. Se tem pré-requisito. A justificativa, por exemplo, um exemplo agora muito atual é que nesse período de pandemia, quando nós vamos apresentar o nosso plano de ensino ao colegiado do curso, a gente tem que apresentar uma justificativa, ou seja, por que da necessidade de ministrar essa disciplina no período da pandemia. Os objetivos gerais específicos, os objetivos gerais, como o próprio nome diz, é aquilo que eu quero que meu aluno alcance ao final do meu curso, ao final da minha disciplina. Os objetivos gerais, gente. Os objetivos específicos é aquele que vai a objetivos que dependem ao longo da aula. Por isso que numa aula a gente não trabalha muito objetivo geral, porque a aula às vezes é só 60 minutos, 120 minutos, então não tem necessidade de criar um objetivo geral. Conteúdo. A escolha do conteúdo, e o Macedo fala muito isso, da importância da escolha dos conteúdos, ele dá uma abordagem muito interessante, é importante que vocês estudem. O tempo, o cronograma que eu vou utilizar, que eu posso utilizar uma sequência de aula, que é uma sequência, são passos definidos da minha atividade em sala de aula. E essas atividades, elas são concatenadas. Os procedimentos metodológicos, que tipo de atividade, que tipo de metodologia eu vou utilizar, se é um estudo de casos, se é uma aula expositiva dialogada, os procedimentos avaliativos, se minha avaliação vai ser processual, se vai ser somativa, quais são as técnicas que eu vou utilizar seminário, eu vou utilizar prova escrita, eu vou utilizar prova oral, e as referências. E aqui eu trabalho muito essa questão da competência e habilidades para deixar muito claro para vocês que competências e habilidades, a habilidade é um elemento da competência. Porque o que é competência? Competência é a mobilidade que eu tenho, competência é a capacidade que eu tenho de mobilizar os conhecimentos para resolver uma situação problema. E a habilidade é a capacidade que eu tenho de ter desculpa, gente. A habilidade é a capacidade que eu tenho de pôr em prática, de aplicar o conhecimento que eu tive de determinado assunto. E aqui diz, é o saber conviver, claro, é o saber conhecer, é você pôr em prática, é o que a gente chama muito de conhecimento procedimental, conhecimento procedural. Claro que essa competência ela envolve operações mentais, o emprego de atitudes, para a realização de algumas tarefas relativas ao conhecimento. E isso sempre, essas habilidades, elas estão relacionadas à questão da busca do desenvolvimento. E aí nós temos aqui um exemplo de plano de aula, que aí eu coloco a identificação da disciplina, que é a aula, o pré-requisito se ela tiver, os objetivos, que são as situações complexas, o conteúdo, a sequência de aula, que são os passos, como eu já expliquei anteriormente, a metodologia, os recursos didáticos, a avaliação e as referências. Aí eu trago aqui um exemplo para vocês visualizarem melhor, claro. Um plano de aula, a disciplina Metodologia da Pesquisa, o curso Pedagogia, o período é o primeiro período, que a gente chama de 2013.1 no caso aqui, o número de aulas, uma aula de 60 minutos. Tem pré-requisito? Não tem pré-requisito. O professor João Batista Potentuí Júnior. O tema, referência bibliográfica. Qual o objetivo? Aí que eu falo para vocês. Vocês têm que construir isso aqui mental. Ao final da minha aula sobre referência bibliográfica, eu espero que meu aluno seja capaz de elaborar a referência bibliográfica segundo as normas da BNT. Aí nós temos aqui todos os conteúdos que eu não vou ler para vocês, que vocês vão estar com esse PowerPoint aí. E aí nós temos a sequência da aula. São os passos que, bem definidos, às vezes
Aí para o professor não se perder, para não, porque às vezes a sala de aula é tão dinâmica que às vezes se você não prestar atenção, você pula, desculpa, você pula algumas etapas. Então às vezes o professor faz isso, a introdução, primeiro ele vai expor o conteúdo, depois ele vai trabalhar o conceito de autor, usando como exemplo o nome dos alunos. Aí, em seguida, cada aluno vai escrever o próprio nome e do colega na forma da BNT, dentro das normas da BNT. Em seguida, vai ter a correção da atividade no quadro, utilizando nomes como Júnior, Neto, que a gente sabe que é diferente. O caso das entidades coletivas como autor, exposição de referências, elaboração por partes, e assim, vai dizendo todos os passos que vão acontecendo. Aí nós temos as referências, que até coloquei na frente. A referência básica é aquela, como o próprio nome diz, são as referências que são primordiais, são essenciais para que o aluno possa aprender o conteúdo. E a referência complementar são aquelas referências que os alunos, como vocês, claro, sempre buscam se aperfeiçoar, buscar mais conhecimentos. Aí a avaliação, eu coloco aqui a participação, que é 2 pontos. Aí eu tenho que trabalhar uma rubrica, como é que eu vou avaliar essa participação, é interessante deixar muito claro isso. Um trabalho que eu vou passar, que vale 4 pontos, e a prova escrita. E a metodologia, a aula expositiva dialogada, seguida de atividades práticas, onde os alunos terão a oportunidade de criar diferentes referências, está faltando um acento, utilizando-se de livros, revistas, documentos legais, artigos e documentos em meio eletrônico, a fim de aperfeiçoar os conhecimentos obtidos através da aula teórica. E aí, quais são os recursos didáticos? Livros, revistas acadêmicas, apostila de referência bibliográfica e o próprio quadro de giz. Bom, gente, como eu falei para vocês, eu acho que eu cumpri a minha tarefa de fazer uma aula muito, muito rápida. Então, assim, eu espero que isso aqui não tenha... Acho que é uma aula muito simples, muito de entendimento, muito fácil, mas é primordial, volto a falar, volto a frisar, é de primordial importância que leia o texto, implante esses componentes, porque isso, os conceitos ali naquele texto, eu vou utilizar muito na taxonomia de Bloom. E aí nós vamos trabalhar a taxonomia de Bloom, porque eu entendo, aí eu vou explicar na aula eu vou explicar a importância de quando nós formos fazer um plano de aula, atentarmos às taxonomias de Bloom. Paralelo a isso, eu já disponibilizei no Moodle as listas de verbos, porque eu acho que é uma coisa muito que quando você vai fazer um plano, às vezes dá um branco na cabeça da gente. Já disponibilizei uma lista de verbos com o tipo de conhecimento, com o processo cognitivo que eu vou estar explicando na taxonomia de Bloom. Vou disponibilizar também uma revisão da taxonomia de Bloom, um resumo da taxonomia de Bloom. E espero que vocês estejam lendo o material, porque é de fundamental importância para vocês. Bom, gente, ficamos aqui. Foi um prazer, sempre é um prazer estar dialogando, mesmo que seja de forma virtual com vocês, tá? Um grande abraço.